Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Daniel Habib, formado pela Escola Paulista de Medicina em 1981 e atuo na área de clínica geral. Com todos os estudos que eu acabei fazendo em relação ao Covid-19, caí num estudo muito interessante que eu queria dividir com vocês em relação ao impacto psicológico que as crianças estão sofrendo com a pandemia. Achei o estudo muito bem feito e muito esclarecedor. Alguns pontos que merecem destaque. Primeiro, uma coisa para a qual eu não tinha me atentado ainda, mas que é muito verdadeiro, é que o foco da pandemia é nos adultos e nos adultos idosos. As crianças, como graças a Deus elas não têm praticamente nenhuma complicação da doença e quando ficam doentes têm uma doença leve, elas acabaram sendo esquecidas. Então, o foco de todo o cuidado médico está no adulto e no adulto idoso. Mas isso não impede que as crianças estejam sofrendo todo o impacto psicológico do que está acontecendo. Primeiro porque elas estão observando os pais. E criança observa muitos pais. Criança tem um tipo de comunicação com pais que é muito visceral. Então, elas sentem os pais. Então, tudo que os pais estão sentindo, as crianças percebem. Depois tem uma segunda coisa muito séria também, é que elas tiveram um impacto enorme na rotina que elas tinham quando elas iam normalmente para a escola. E isso acabou na quarentena. Então, isso também já é uma outra mudança gigantesca. Ainda tem mais uma, é que agora os pais estão em casa. Os pais antigamente não estavam em casa. E paradoxalmente, por exemplo, hoje a minha filha me falou: pai, você não presta mais atenção em mim. Você chega, você não me dá bom dia, você vai embora, não me fala até logo. Então, vocês vejam o que está acontecendo. Eu efetivamente devo estar fazendo isso, senão ela não reclamaria. Mas, com tudo que está na minha cabeça, eu acabo, às vezes, fazendo esse pecado. Mas, enfim, só para entender. Então, toda essa ansiedade generalizada, elas acabam sentindo. Elas também estão expostas à informação da televisão, que só fica falando em morte, 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 morte. Eu e minha esposa somos médicos, então a gente só fica falando de Covid. Na mesa, muitas vezes já reclamaram: pô, mas vocês só falam de Covid? Chega! Hoje eu tive uma manifestação que eu percebi que era exatamente relacionada à ansiedade que elas têm, é que estavam as minhas duas filhas com um jogo, uma risada muito nervosa, que para mim era um reflexo de uma coisa da ansiedade que em vez de ficar triste, você acaba dando umas risadas e fugindo de alguma maneira. Então toma muito. Eu comecei a prestar muita atenção depois de ler esse artigo e me preocupei em comunicar isso para vocês, para poder eventualmente acender uma luz para que a gente comece a prestar atenção nessas coisas. Uma outra coisa do artigo extremamente interessante é a seguinte: muitas vezes a gente pede para as crianças que elas contem o que elas estão sentindo, mas a gente não fala nada. Quando a gente não comunica o que a gente está sentindo para as crianças, e provavelmente, eu pelo menos não fiz isso. Não falei nada do que eu estou sentindo em relação ao meu futuro para elas. Mas elas devem estar percebendo. Então, quando eu não falo das minhas emoções para os filhos, eles também não falam. Então, não só eles ficam sem saber direito o que eu estou sentindo, mas além disso, eles, como eles também não vão falar, eles perdem um apoio de quem mais poderia ajudá-los, de quem mais os ama. Então, são dois prejuízos muito sérios. E ainda tem um terceiro, que também está explicado muito clarinho no artigo, achei fantástico. É o seguinte: criança de 4 a 7 anos, elas ainda vivem aquela coisa do mundo meio mágico. Então, elas podem eventualmente achar que a situação que nós estamos vivendo está acontecendo porque elas fizeram isso. A gente já sabe que em divórcio isso acontece, de criança ficar achando que a separação dos pais está relacionada ao que a criança fez. É totalmente inverossímil, mas elas acreditam. Então, são coisas que eu achei muito interessante no artigo. Essa coisa de poder falar o que a gente está sentindo, eu acho fundamental. Isso vai ajudar elas a falar também. E ao mesmo tempo, a gente poder estar disposto a ouvir o que elas têm para nos dizer, o que elas estão sentindo.
perguntando mesmo. Isso também é importante. E eu também como pai me sinto às vezes preocupado de não afetar as crianças com o que eu estou sentindo, mas infelizmente eles percebem. Ontem à noite, para vocês terem uma ideia, quando eu fui pôr minha filha para dormir, ela tem 8 anos, ela começou a chorar achando que eu ia morrer. Então, eu também pequei muito nisso aí e queria só jogar uma luz em cima disso para que a gente comece a perceber o que está acontecendo. Essa pandemia e esse clima generalizado de pânico está afetando as crianças e nós vamos estar muito atentos para protegê-las, porque isso tem repercussões mais tarde e tem repercussões imediatas. Eu acho que essa é a minha mensagem e achei importante dividir isso com vocês. Obrigado.